Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, que se cuidem, que cuidem daqueles que estão próximos a vocês, pois essa pandemia é algo bem crítico. E eu vou utilizar aqui o tempo do vídeo de hoje para tentar falar a vocês sobre um objeto aqui, que é na verdade o centro de referência dos nossos objetos que nós adicionamos na área espacial. Trata-se do ponto de origem. Vamos entendê-lo como uma marca de nascença de cada objeto. Eu vou usar aqui para o experimento uma versão um pouco mais antiga, a versão 2.92, mas vocês podem usar a versão atual que está disponível lá no site do fornecedor, caso o seu equipamento atenda os requisitos. E vamos entender aqui como é que funciona o ponto de origem de cada objeto. Vamos lá. Eu tenho aqui na área três objetos iniciais. Esses três objetos iniciais, quando eu seleciono cada um com o botão esquerdo do mouse, vocês podem reparar que eles trazem um objeto que é um pontinho bem amarelo. Vocês estão vendo aqui no centro, quando eu seleciono o cubo, que existe um alvo. Esse alvo aqui, ele é o cursor 3D. Mas se eu aproximo, vocês vão perceber que existe bem no centro dele, ó, um pontinho de cor laranja. Esse é o nosso ponto de origem, ou seja, a marca de nascença de cada objeto. Cada objeto que é adicionado aqui na área principal, ele traz um ponto, que é o ponto de referência do objeto. Nós podemos adicionar objetos, vou deixar aqui dois exemplos bem práticos, usando aqui o Add, que é o menu que fica aqui no Header, que é o cabeçalho da 3D View. E eu tenho vários objetos aqui, exemplo de mesh, que são malhas, curvas, superfícies, metaballs, textos, volumes, Grease Pencil, armaduras, objetos vazios, câmera, speaker, force field, que são campos de força. Cada objeto desse, quando adicionado na área, ele vai trazer um ponto de referência, que é denominado ponto de origem. E ele é adicionado justamente no ponto onde o cursor 3D, que é esse alvo, vai estar posicionado aqui na área principal. Se eu quiser, por exemplo, manusear o cursor 3D, nas versões atuais, para eu poder funcionar com o acréscimo do cursor 3D aqui em qualquer canto na área espacial, é necessário que eu habilite aqui, na barra de ferramenta que está à esquerda, a opção denominada Cursor. Então eu clico, qualquer clique que eu dê agora com o botão esquerdo, ele passa a fazer a função de deslocamento do cursor 3D. Veja que o alvo vai para qualquer canto. Digamos que eu vou colocar esse alvo aqui, então dou um clique com o botão esquerdo e o cursor se desloca para essa área espacial. Notem que aqui no objeto, que é o objeto cúbico, existe o pontinho amarelo, que é o seu ponto de origem. É nesse ponto de origem que nós vamos trabalhar as transformações do objeto. Quando eu falo transformações, eu falo de manipulações. Quais são elas? Se vocês olharem aqui na barra da esquerda, nós temos aqui as três principais transformações que nós provocamos em qualquer objeto adicionado aqui nessa área. A exemplo do Move, que é o Location, ou deslocamento, o Rotate, que é a ferramenta de giro ou de rotação, e o Scale, que vai fazer a escala do objeto. Então, é nesse ponto aqui que os manipuladores vão trabalhar para fazer todas as transformações que desejarmos desses objetos na área principal. Como eu cliquei aqui e o cursor 3D veio para cá, isso quer dizer, quando eu tentar adicionar qualquer objeto na área espacial, ele vai ser adicionado justamente nessa posição que se encontra o cursor 3D. Então, se eu vier aqui em cima, se eu usar o menu Add de adicionar, eu posso também, com o cursor na área em qualquer ponto, usar o atalho Shift A, onde eu vou abrir o mesmo menu de adição. E aqui eu posso selecionar qual é a categoria de objeto que eu quero adicionar na área. Exemplo, eu vou trabalhar com malhas, então eu posso adicionar aqui uma UV Sphere. Quando eu adiciono essa UV Sphere, vocês vão reparar que onde está o cursor 3D, seu ponto de origem, que é esse pontinho laranja que está aqui no centro, poderíamos chamar o seu centro de gravidade, ele passa a aparecer no momento que o objeto
adicionado na área. Quando eu tentar ativar os manipuladores, sejam eles por essas ferramentas da esquerda, clicando aqui, ó, Location, os manipuladores vão aparecer justamente no ponto de origem do objeto selecionado. Então, a partir daqui, eu posso manipular o objeto. Então, eu mudando aqui para Rotate, eu posso aumentar de forma livre a partir desse ponto, que é o ponto de referência do objeto. Então, de que forma é que eu posso fazer para mudar a posição desse ponto de origem do objeto para fazer um tipo de transformação diferente a partir de outro ponto localizado aqui na área espacial? Eu tenho aqui no modo de edição uma forma prática. Quando eu seleciono qualquer objeto que eu entro no modo de edição, por mais que eu tente aqui fazer o deslocamento da malha, exemplo GX, ele permaneceu aqui no centro da área 3D. No modo de edição, eu desloquei a malha, mas o ponto de origem está aqui no centro. Se eu volto para Object Merge, veja que o transformador no objeto selecionado está justamente no ponto de origem dele. Então, se eu quiser fazer qualquer manipulação desse objeto a partir do seu ponto de origem, exemplo de rotação, ele vai se basear como se o ponto de origem estivesse aqui nessa localização. Então eu posso selecionar, vocês vão ver que eu faço a rotação desse objeto com o deslocamento desse ponto de origem e outro canto aqui na área espacial. Isso é fácil pelo modo que é o modo de edição. Como é que eu poderia fazer o deslocamento desse ponto de origem a partir da Object Merge? Esse objeto aqui tem um ponto de origem no centro. Eu vou vir aqui em cima no menu superior, onde tem a condição aqui denominada Options, que são as opções. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Eu posso ativar na opção Transform a condição Origins. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que vai existir aqui junto ao objeto um eixo Z, Y e X, que se refere ao ponto de origem. Então eu posso manipular esse ponto de origem aqui na Object Merge a partir desse uso desse recurso Options com Origins ativo. Se eu utilizar aqui o seletor Move, eu posso agora selecionar a setinha verde e deslocar esse ponto de origem para cá. Se eu tentar fazer a rotação desse objeto com essa modificação do ponto de origem, eu posso retornar lá em Option, eu desabilito a função Origins para não atrapalhar. Agora, usando o Rotate, vocês notem que ele vai se basear como se o ponto de origem estivesse nessa nova posição. Diferente, vou dar o Ctrl Z para vocês verem, que se ele estivesse no centro, ele giraria em torno do seu próprio centro de gravidade. Esse ponto de origem vai servir para que a gente possa ter referência de transformação de qualquer objeto, que pode ser uma câmera, uma lâmpada, um campo de força, um grease pencil, uma curva, um metabol. Cada objeto adicionado vai ter esse centro denominado ponto de origem. E ele pode ser deslocado das duas formas, como vocês viram, tanto pelo modo de edição, como aqui no modo objeto, usando o recurso aqui Origins ativo. Eu vou selecionar esse objeto e vou selecionar com Shift o segundo objeto. Vou usar aqui o Transform. Vocês vão reparar que ambos os objetos têm um ponto de origem no seu centro, pois eu não desloquei os mesmos. Porém, quando eu seleciono os dois objetos, um dos objetos, que é o último a ser selecionado, vai ser chamado de objeto ativo. É o que tem o quê? Uma silhueta de seleção com um laranja mais claro. O anterior é esse e o ativo é esse. Porém, se eu fizer qualquer rotação aqui, vocês vão ver que ele vai estar se baseando no ponto intermediário entre os dois pontos de origem. Então, se eu movimentar, o manipulador vai estar no centro entre os dois pontos de origem. Se eu rotacionar, ele vai rotacionar tendo como base o ponto intermediário entre os dois pontos de origem. Aqui em cima nós vamos ter a opção de seleção. Se vocês olharem aqui, essa opção vai nos permitir a gente dizer de onde que a gente vai manipular pivot point, que é o ponto de origem.
eu posso dizer que eu quero que o objeto rotacione a partir do objeto ativo. Quem é o objeto ativo no caso aqui dos dois? É o último selecionado. Então, quando eu clico aqui, vocês vão reparar que apesar dos dois terem o ponto de origem, nesse caso, como eu manipulei essa ferramenta aqui de cima chamada Transform Pivot Point, eu vou me basear nessa seleção que eu habilitei aqui para rotação. Toda a rotação é baseada nesse objeto aqui, ó. Se eu volto para a condição aqui do Median Point, eu estou fazendo a rotação baseado no ponto médio entre os dois pontos de origem. Mas, se eu quisesse fazer a rotação individual entre os dois objetos, aqui nesse recurso de transformação de Pivot Point, eu poderia usar aqui a condição individual Origin. O que é que vai acontecer? Apesar de se manter aqui no ponto intermediário, eu posso selecionar e cada objeto vai ter a sua rotação individual, tá vendo lá? Pelo seu ponto de origem. Então, aqui eu configuro o modo com que eu vou manipular a transformação do Pivot Point. Pode ser pelo objeto ativo, pelo ponto intermediário entre os dois pontos de origem, ou individualmente, ou também através do cursor 3D, se for o caso. Bem simples e bem prático. Agora, quando eu junto dois objetos, por exemplo, o cubo tem o seu ponto de origem no centro. Eu vou selecionar com Shift o objeto esférico. Ele foi o último selecionado. Quando eu uso o atalho Ctrl J aqui no objeto de malha, eu estou unindo os dois objetos. E os dois objetos passam a ser o último objeto selecionado quando eu uso o Ctrl J. Veja que o nome aqui do último é Sphere, que é a esfera. E notem que se vocês olharem aqui o objeto cúbico, o ponto de origem não está mais no centro dele. Vocês podem aproximar. E isso faz com que o ponto de origem desse objeto ele volte para o ponto de origem do último objeto selecionado. Então, os dois pontos de origem dos objetos, quando unidos, passam a ficar num ponto de origem apenas do último objeto selecionado. Então, todo tipo de recurso, clicando fora, se eu tentar selecionar aqui o cubo, está aqui o ponto de origem dele. Se eu tentar selecionar a esfera, está aqui o ponto de origem dos dois objetos. Como é que eu posso separar esses objetos individualmente aqui? Eu tenho que entrar no modo Edição, posso selecionar uma malha qualquer, vou clicar fora e vou clicar aqui em qualquer vértice do objeto e vou usar a tecla L para linkar toda a malha do objeto. Só seleciono aqui o objeto esférico. Se eu quiser separar esse objeto, usando a tecla P e usando a opção de seleção, que é a malha que eu selecionei, vocês vão ver que eu crio um novo objeto. Agora repare, quando eu retorno para o Object Mode, nós já sabemos que os dois objetos são objetos individuais. Porém, se vocês clicarem novamente no cubo, o ponto de origem desse objeto ficou nesse objeto que estava aqui. Então, o que é que eu preciso fazer para jogar o ponto de origem desse objeto de volta para o cubo? Nesse caso, eu tenho que utilizar aqui um recurso que vocês podem usar usando o botão direito do mouse e selecionando a opção chamada Set Origin. É aqui que nós vamos configurar o ponto de origem para que ele vá para determinados pontos. Então aqui, Set Origin, eu quero mandar a origem dos objetos para cada geometria. Então eu uso aqui, ó. Clico aqui e notem que agora o cubo tem o seu ponto de origem aqui e o objeto esférico tem o seu ponto de origem aqui. Digamos que agora eu quero, pessoal, fazer o seguinte. Eu quero pegar o cursor 3D e quero mandar o cursor 3D para a câmera. Então eu seleciono a câmera e vou fazer o seguinte. Eu vou usar o atalho Shift S, que me permite eu orientar a posição do cursor 3D. Quem é o objeto ativo? É a câmera que eu selecionei. Então eu vou mandar o cursor para o objeto ativo. Notem que o cursor 3D vem para esse ponto. Só que agora eu quero selecionar o cubo e vou com Shift selecionar a esfera. O que é que eu quero fazer? Eu quero mandar os pontos de origem para a posição do cursor 3D. Então eu posso usar o botão direito do mouse,
Vou usar o Set Origin e vou mandar, ó, Origin vá para o cursor 3D. O que é que acontece? Quando eu clico aqui, o ponto de origem do objeto cúbico e o ponto de origem do objeto esférico vieram para a posição do ponto de origem da câmera. Então, se eu selecionar qualquer um desses dois objetos aqui e tentar fazer a rotação dele, dando a tecla R ou então usando esse rotacionador aqui, Rotate, vou usar o R que é mais fácil, o atalho, veja que ele se baseia, ó, na posição onde eu estou lá mexendo a setinha, tá vendo? Como se o ponto de origem do objeto estivesse lá na câmera. Se eu quiser fazer a rotação do cubo, dando R, repare que vai acontecer a mesma coisa. Agora, digamos que eu queira selecionar os objetos e quero encaminhar os pontos de origem para os seus objetos individualmente. Então eu uso o Set Origin e uso Origin to Geometria. Quando eu clico, repare que agora, se eu tentar fazer a rotação do cubo, está o seu ponto de origem aqui no centro. Se eu tentar fazer a rotação da esfera, está o seu ponto de origem na esfera. Se eu tentar rotacionar a câmera, está o seu ponto de origem aqui. Espero que vocês tenham entendido sobre esse pivot point, que é o ponto de origem. Bom proveito e comece a explorar um pouco mais essas transformações para entender mais cada objeto quando adicionado aqui na área.